aqui, são os convidados aí da banca do João. O João que trabalhou com o PFC, começou o PFC com o professor Eduardo, e eu, como um aluno doutorando dele, assumi a orientação do João no começo do ano. Vou abrir essa primeira parte, então, para a apresentação do João. Aí depois nós temos a fase de arguição dos membros da banca. E por último, a gente tem uma fase que a gente pede para o João sair enquanto a gente finaliza as notas. Tá? João, você tem 30 minutos para fazer a apresentação, tá? Toda a tua apresentação, se tiver algum probleminha de técnica aí no meio do caminho, a gente vai conversando. Beleza. Pode começar. Dá até um cronômetro aqui, né? Pode começar, boa sorte. Obrigado. Bom, eu sou o João Paulo, faço parte do curso de Engenharia de Controle e Automação da Unesp Sorocaba. E o trabalho foi a modelagem da informação usando o Asset Administration Shell para um sistema de manufatura legado. Bom, os tópicos que eu vou abordar aqui é muito semelhante também ao texto, mas será dividido em introdução, revisão da literatura. Eu vou me aprofundar no Asset Administration Shell, metodologia de desenvolvimento, resultados de decisões e, por fim, a conclusão. Então, na parte de introdução, o AS ele surgiu com a indústria 4.0, né, como um modelo para estruturar todas aquelas informações disponíveis. E a ideia do trabalho é justamente aplicar esse tipo de modelo numa estrutura mais legada, um sistema legado que já vem sido estudado, né, por outros membros do nosso laboratório lá. E a minha parte foi justamente aplicar esse AS no sistema legado, o sistema de manufatura flexível da Festo, que está no laboratório lá da Unesp. E os 3 objetivos, o primeiro deles é justamente a modelagem do AS. Então, o AS, eu vou explicar mais para frente que tem alguns submodelos que é preciso colocar. Então, eu vou modelei, né, os submodelos para esse sistema. Adaptei o ambiente Node-RED já existente lá, com a PCOA, para a gente aplicar o AS nele. E também, por fim, implementar e testar, né, para ver se deu certo, se realmente isso pode ser um projeto que pode ser expansível para outras estações ali também. E a estação que a gente usou ali que eu usei, né, foi a distribution do FMS da Festo, que eu vou colocar uma imagem depois. Então, na parte de revisão de literatura, coloco aqui a parte da indústria 4, que a indústria 4 surgiu, né, e com ela diversos tipos de informação, muitas informações, muitos dados, que antes você não tinha muitos dados, agora você tem 1 milhão de dados, né, e com esse tamanho de dados você acaba se perdendo, você não sabe o que é uma coisa, o que é outra. Então, uma máquina comunica de tal forma, uma máquina tem tal tipo de dado, sendo que às vezes é o mesmo tipo de informação que você tem ali, mas disposta de maneira diferente. E com o tempo surgiu um modelo de arquitetura de referência da indústria 4, o RAM, mais conhecido, né? RAM 4.0. E esse RAM, eu não vou me aprofundar, mas ele é um modelo tridimensional. Eu vou focar na parte ali vertical, que são as layers, as camadas. Tem camada de Asset, Integration, Communication, Information, Function e Business. E esse trabalho ele foca nas 2 primeiras camadas, que é justamente onde vai entrar o AS. O AS seria um modelo digital de uma representação de um ativo. Então, eu vou representar esse ativo virtualmente. Justamente a primeira camada aqui seria o ativo, asset, a camada de ativo, e a camada de integração, que é justamente o AS. Então, o AS ele vai juntar essas 2 primeiras camadas do RAM. E o OPCOA, por outro lado, ele representa a terceira camada, e até um protocolo de comunicação que o RAM recomenda a ser utilizado por conta da segurança, a robustez, e já tem um tipo de estruturação de dados ali nele. Então, ele já representa a terceira camada desse modelo. E o Node-RED que eu coloquei aqui, ele é uma plataforma, uma ferramenta, né, de
programação da indústria 4, que é uma das características, talvez até o pessoal de programação não goste, mas é dividido em blocos, em fluxos. Então, você pode arrastar ali uma informação para um bloco, mas toda a programação dentro dele, em JavaScript, é baseada em Node.js, né? Então, além dos blocos, você tem toda a programação ali nele. Então, o APCOA foi colocado dentro dele, né? Toda a parte de implementação foi no Node-RED. Então, aprofundando em Asset Administration Shell, o que seria um AS, né? Um Asset Administration Shell? Nada mais é do que uma representação virtual do ativo que você tem. Então, independe do tipo de ativo. Pode ser um botão, pode ser um sensor, pode ser um motor, pode ser uma estação inteira com botões, sensores, motores, atuadores. Então, o AS nada mais é do que a representação virtual daquilo que você tem fisicamente. E de forma padronizada, né? E organizada e acessível. Então, ele vai promover uma comunicação melhor, máquina a máquina, M2M, porque você vai ter tudo padronizado. Então, a primeira coisa dele, ele é dividido em duas formas. Ele tem o cabeçalho, o header, que nesse cabeçalho vai ter informações administrativas e de identificação daquele ativo. Então, justamente informações essenciais ali para aquele ativo, que todo mundo vai ter. Então, todo AS vai ter esse header igual. Não com as informações iguais, mas o tipo de informação igual. Vai ter que ter identificação, enfim. E o corpo, que seria o body, é onde vai diferenciar um pouco. Nesse body, você pode ter submodelos, que a gente chama, diferentes. Esses submodelos, eles facilitam na padronização e interoperabilidade desses ativos dentro de um sistema, né? Porque você vai ter submodelos que podem se diferenciar, mas eles já são documentados. E essa estrutura que é modular, então, por exemplo, você pode ter um submodelo que vai falar de nameplate, outro submodelo de outros dados técnicos. E cada um desses pode ser modular, então você vai ter ativos que vai precisar de um ou de outro. Então, isso vai facilitar na expansão e adaptação, e conforme vai surgindo novas tecnologias, a gente já tem um caminho mais fácil para implementações. E vai facilitar uma troca de informação. Então, se você tem uma máquina que vai se comunicar com outra, você sabe qual o submodelo que eu vou precisar resgatar uma informação daquele ativo. E no AS, ele pode ser dividido em 3 tipos. O AS passivo, que nada mais é que um arquivo estático. No nosso caso, foi usado um arquivo ASX, mas ele pode ser representado por JSON, XML, e essa comunicação é feita de forma manual. Então, você vai descarregar aquele arquivo em algum servidor, você vai acessar esse arquivo de forma manual, uma máquina vai acessar de forma manual. Então, não tem nada feito de forma automática. O tipo 2, que vale ressaltar que é o foco desse projeto, desenvolver um AS tipo 2, é um AS reativo. Ele tem uma interação mais dinâmica, só que por meio de APIs. Então, essa comunicação é de forma automática, só que eu vou ter que ter ali um middleware, um gateway para fazer essa comunicação entre AS ou entre sistemas para, enfim, fazer essa interação. E o tipo 3, que seria o suprassumo ali do AS e por que ele foi criado, né, seria o AS proativo, que é o nível mais avançado, que dá para ver aqui nessa figura, que seria uma comunicação ponto a ponto. Então, você coloca o seu AS ali e ele se comunica com outras máquinas sem você precisar fazer nada. Seria um sistema também meio plug and play, para você colocar ali já com tudo estruturado e ele funcionar como deve funcionar, disponibilizar as informações necessárias ou comandos necessários. E não importa o meio de comunicação aqui, pode ser o PCUA, sei lá, MQTT.
Mas, enfim, o que importa é que esse AAS já vai estar pronto para um sistema plug and play. Então, facilita a integração de novos ativos, né, no sistema já existente. E explorando mais a parte de submodelos, o que é um submodelo, né? É um container de dados específicos, que ele vai facilitar a padronização de um tipo de dado. E isso vai facilitar, vai integrar sistemas em todo o tempo de vida dele. Então, por exemplo, você tem algum asset, algum ativo que ele vai ter novas implementações, ele vai ter novas melhorias, novas versões. Você pode adicionar novos submodelos, novos containers de dados específicos para representar virtualmente aquela função que ele tem. Então, eles são flexíveis, né? Podem ser adaptados para atender às necessidades. E tem uma instituição, uma associação chamada Industrial Digital Twin Association, que é a IDTA, que também na página dela você já tem templates de submodelos já documentados e padronizados, que pode ser usado no seu AS, né? De forma que já vai estar tudo padronizado e aquela estrutura de dados já vai estar disposta da maneira correta. Então, esses templates eles vão ajudar a estruturar os seus dados. E os submodelos que foram estudados é o nameplate. O nameplate que ele contém informações de identificação daquele ativo. Então, informações básicas, como se fosse uma plaquinha de identificação que você tem no motor, por exemplo, que vai falar o nome dele, o fabricante, a data de fabricação. Nesse caso, tem o RI, que é um tipo de identificação daquele ativo e do AS. O outro submodelo, documentation, nele é possível colocar vários tipos de documentos, como um manual, um datasheet, outro documento importante para aquele ativo. Pode colocar com versões, linguagens diferentes. O terceiro deles é o technical data. Ele tem propriedades técnicas do ativo. Então, você tem uma potência de motor, uma tensão de operação ali, uma corrente máxima, e diversos outros tipos de dados técnicos que podem ser colocados ali dentro do technical data. Já o operational data são dados operacionais. Então, é ali que você vai colocar aquelas variáveis que vão mudar ao longo do tempo, que ali você pode ter todo o monitoramento contínuo e controle das variáveis daquele ativo. E vale ressaltar que o Operational Data é um dos submodelos que, em teoria, foi o mais importante aqui do projeto, porque foi nele que a gente conseguiu testar. Eu consegui testar se é possível implementar isso no contexto que temos no laboratório, se realmente é válido o estudo desse AS para um sistema legado, né? E, por fim, o Simulation Models, que apesar de não ter sido implementado de fato no meu AS dessa estação, ele é um modelo que é um próximo passo para a implementação do gêmeo digital, que nele você vai ter informações do modelo de simulação usado, com algoritmos, programa utilizado para fazer essa simulação, versão, enfim, um monte de coisa ali dentro referente à simulação. Então, a parte de metodologia e desenvolvimento, esse trabalho começou muito teórico, né? Então, foi estudo de documentação do AAS, estudo de submodelos. Então, após entender o que seria o AAS e como ele poderia contribuir, eu parti para a seleção de submodelos, de estudo deles, até verifiquei com outros AAS já existentes, exemplos existentes, seria também os submodelos mais utilizados. Eu falei do nameplate, ele é um dos submodelos meio que básicos para um ativo, né? Então, tem as identificações, o nome, o fabricante. Então, após isso, foi feita uma parte mais prática do AS, que seria a modelagem no software.
foi utilizado o Eclipse ASX Package Explorer, que é um dos softwares que existem para modelagem do AES. A adição dos submodelos nele. Então, eu vou mostrar aqui que é possível fazer 2 tipos de adição, a manual ou por plugin. Por fim, após adicionar tudo aquilo, preencher as informações, eu tenho o meu modelo AES. Daí, eu criei ele no formato .asx, que nada mais é que um zip, por exemplo, com um monte de informações dentro, só que, nesse caso, é .asx. Só que lá dentro, se você até transformar o arquivo em .zip, você pode ver um monte de arquivo ali. E eu também consigo exportar, usando esse software, em Node7.xml, em XML no caso. Aqui Node7 seria só um nome padrão para um arquivo no servidor OPC-UA, que você tem todos os nós ali do OPC, que vai definir as variáveis e todas as informações. Então, todo o meu modelo AES, ele automaticamente é enviado ao servidor OPC-UA, com todos os nós necessários, e todo esse servidor e dashboard estão numa estrutura do Node-RED, que, como eu falei, já é existente, só que precisou ser adaptada para entrar com esse Node7 XML e fazer toda a leitura escrita da estação do FMS. E aqui também ele se comunica com outros clientes OPC-UA, se quiser visualizar ou escrever informações no servidor OPC-UA. Enfim. Então, o FMS, que é a estação de manufatura flexível, que tem lá na Unesp, essa daqui. Então, foi usado a estação Distribution para modelagem do AES, até por ser uma das primeiras estações, porque ela distribui as peças, né, do sistema. Então, a parte de modelagem do AES. Então, eu coloquei um print aqui da tela crua do Package Explorer. Então, é nesse software que é feito toda a adição de submodelos, colocado todas as informações do ativo, né? É tudo dentro desse software. Então, primeiramente, que nem eu falei, tem 2 tipos de adição de submodelo. Então, a primeira, eu vou falar da adição manual, e nesse tipo de adição, você não tem nenhuma limitação, você pode adicionar do jeito que você quiser os submodelos. Então, você não precisa ficar preso a nenhuma documentação ou norma. E o que às vezes pode ser ruim também, que você pode criar coisas fora de padrão. Então, como o AES vem para estabelecer um padrão, isso pode se tornar ruim. Mas você pode também criar novos submodelos e também mandar submeter lá para ser feita uma avaliação. Até no site da IDTA você pode fazer isso. Tem diversos modelos que estão sendo desenvolvidos pela comunidade, por organizações, por empresas, e você também pode fazer isso, nesse caso. E o submodelo Operational Data, ele foi adicionado dessa forma, de maneira manual. Então, você tem que colocar o submodelo e adicionar todas as propriedades dele. Nesse caso, foi adicionado todas as variáveis que a gente usou. Então, a segunda forma seria por plugin. Então, por plugin, se torna muito mais fácil, porque ele já traz todo aquele submodelo pronto de acordo com a documentação. Claro que tem que ficar atento, como também o AES é algo muito novo, que constantemente tem atualizações, você precisa atualizar também o seu plugin para estar de acordo com a última documentação que saiu. E os plugins utilizados, o primeiro deles foi o Document Shelf, que adiciona o submodelo Documentation. Só que o que é interessante dos plugins é que, além de ele adicionar o submodelo automaticamente, ele também traz features novas ali para o ASX Package Explorer. Então, por exemplo, o Document Shelf, ele adiciona uma aba ali para você poder olhar os documentos, já abrir o PDF, o que torna muito mais rápido o trabalho, né? E também o segundo plugin usado foi o ASX Plugin Generic Form, e nada mais é que um formulário mesmo, parecido com o Google Forms, por exemplo.
que você adiciona suas informações e ele automaticamente coloca em todos os campos de maneira correta ali no seu modelo. Então, fica muito mais amigável de você adicionar os submodelos assim. Então, tanto o nameplate como o technical data foram adicionados usando esse plugin, né? Então, a parte de adaptação do Node-RED e justamente a implementação disso no sistema que já existia. Então, a primeira coisa foi a inicialização do servidor APCOA, que é aquele primeiro passo quando eu venho para o Node-RED, que eu exporto o arquivo XML do Package Explorer e subo no servidor. Isso facilitou muito a vida, porque antes tinha uma estrutura enorme para você criar as variáveis ali, criar todos os nós necessários. Então, o APCOA não é só você criar também, você tem que fazer toda uma estrutura já correta, né, da criação. E com esse arquivo, ele já sobe da maneira certa no APC. E você não tem nenhuma dor de cabeça de ter que colocar namespace, identifier, ele já coloca automaticamente ali no servidor. Então, aqui é um print do Node-RED. Então, a única parte que eu mexo é justamente no campo aqui que eu tenho um arquivo XML. Eu só coloco a pasta necessária e ele já puxa esse arquivo. Só que com isso surgiu uns desafios. Porque antes eu tinha criação manual, então eu podia definir o endereço que eu quisesse das minhas variáveis. Então eu coloquei 2 prints aqui do ProSys APCOA Browser, que eu consigo visualizar o APCOA. Então aqui eu tenho uma variável com o namespace dela e uma string para identificação. Então o APCOA tem alguns tipos de identificação do Node, que um deles é a string. O namespace é padrão, e daí a string pode variar a string, identifier, e tem um outro ainda. Mas no caso foi criado com strings. Então aqui já tem o nome da variável, que facilita muito para você buscar ela. Só que com esse novo arquivo que a gente já sobe, o ASX Package Explorer ele não coloca o nome da variável aqui no APCOA. Ele coloca um identificador, um número. E o que se verificou é que toda vez que era adicionado alguma coisa no AS, exportado esse arquivo novamente, esse número variava. Então não adiantava eu ir lá, catalogar, pegar todos os números e colocar numa tabela e falar, tal variável é esse endereço. Eu teria que fazer isso de maneira automática, toda vez que eu subisse o arquivo. E veja que, como o AS não tem somente um campo de variável com valor, na minha variável eu tenho categoria, tipo de variável, sei lá, unidade de medida. Então, eu tenho mais campos aqui. E esse node aqui com valor, o browse name dele, do APCOA, é Velo. Então, eu teria que procurar pelo pai dele, que seria o nome da variável, por fim, ele, o browse name dele. Velo, eu teria que descer para ele. Isso não estava implementado na biblioteca de APCOA do Node-RED. Até então, daí colocou-se uma barreira, né? Como é que eu vou fazer isso, sendo que eu não tenho como pesquisar isso. Então, eu coloquei até um print que não está nem no texto, que é algo interessante que mostra que as ferramentas ainda estão em evolução. Então, por ser uma tecnologia nova, tem ferramentas em evolução. Eu coloquei uma chamada lá no GitHub do desenvolvedor dessa biblioteca. E eu dei muita sorte de, em 2 dias, ele já me responder e até implementar aquela função. Coloquei aqui dia 24 de abril, dia 26 de abril ele me respondeu e implementou. Então, foi muito legal isso, que já foi bem rápido, né, a resposta. E com isso eu conseguia procurar, achar o endereço pelo nome da variável. Daí, com isso, de fazer toda uma estrutura de, na hora que começar o programa, ele vai listar todas as variáveis e salvar num CSV com os endereços. Então, toda vez que abre o programa, ele salva isso. E daí eu simplesmente tenho a tarefa de, toda vez que eu leio ou escrevo no APCOA, eu tenho que fazer esse processo de tradução. Aqui no APC está os endereços, e o que eu tenho disposto ali no programa são os nomes das variáveis, né?
foi um desafio, né, para a implementação, mas que deu certo. Então, a parte de resultados, o primeiro deles é a parte da modelagem do AES. Então, tem aqui o AES com os 4 submodelos. Aqui está a tela, tem até a foto, né, da estação. Então, o primeiro modelo, o nameplate, que é possível ver aqui o formulário, e automaticamente se coloca aqui, dá um update, ele já adiciona em todos os campos necessários. Parte de documentation, tem o PDF. Então, além de ser colocado o documento, o arquivo, precisa colocar algumas informações dele. Então, esse plugin já facilita. Você adiciona o documento e no vídeo vai ser possível ver que dá para ver o PDF ali. Então, o Technical Data também com o plugin de formulário, você coloca as informações aqui e dá um update, ele já atualiza automaticamente nos campos necessários. Operational Data, o submodelo aí mais utilizado, né? Com os 4 campos aqui, output, input, feedback, control da estação distribution. E eu vou mostrar aqui a parte de resultados e discussões do AES com a PCUA. Então, eu exploro aqui nessa seção a comparação dos dois ali, tanto a visualização no Package Explorer quanto no PCUA Browser. Então, eu tenho aqui o Package Explorer com os submodelos, o PCUA Browser tem os submodelos. Então, eu vou explorar também outros submodelos, nameplate, tenho todas as informações aqui no APCUA. Então, documentation, também tenho todas as informações no APCUA. Technical Data, a mesma coisa. E vale ressaltar que, apesar de eu não conseguir ver o arquivo diretamente pelo APCUA, eu tenho o caminho dele, tipo Manufacturer Logo. Eu vou ter o caminho aqui no APCUA, se eu clicar nesse node aqui. E Operational Data, a mesma coisa. Veja também que, ó, dentro de um prop lá do AES, tenho diversas informações aqui que elas estão disponíveis no PCUA. Eu tenho um vídeo aqui, ele não tem áudio mesmo, vou até comentar em cima, só mostrando o funcionamento. Vou colocar ele em Full HD aqui. Dá para todo mundo tá vendo. Então eu tenho a tela aqui do APCUA. Talvez não deixa para ver muito bem, mas está atualizando aqui as variáveis, tipo, acabou de atualizar. Veja que o display name está tudo como value e os node ID números aleatórios. Não é para exatamente ver o link aqui, mas ver que isso aqui está mudando ali dentro. Daí eu mostro aqui a tela do Package Explorer com os submodelos. Vou abrindo as pastas, né? O Model Element Collection. Formulário também. E a parte do Operational Data, que tem meio que pastas, né? O que é o SMC seria o Submodel Element Collection, com os tipos de variáveis. Opa, acho que eu acabei saindo aqui. Peraí. Voltou a apresentação? Acho que não. Peraí. Voltou, né? E por fim, a conclusão do trabalho. Então, os 3 objetivos que foram postos foram atingidos, que seria a modelagem do AES. Então, foi possível modelar com os submodelos escolhidos. Foi possível adaptar todo o sistema do Node-RED para entrar com aquele modelo do AES em formato XML. E foi feito os testes. Então,
aquele ambiente que já existia, que era feito o acionamento via Node-RED, pelo dashboard ali, foi testado ali com um novo sistema e deu certo. Então, eu concluí que é viável incluir esses sistemas legados. Claro que eu não considerei no meu projeto todo o trabalho que foi feito em outros projetos lá no laboratório para colocar esse sistema legado, fazer a comunicação dele com o OpenCOA, com o Node-RED. Mas a parte do AS, a modelagem, foi feita de maneira correta. E a parte de conclusão a respeito do AS, eu vi que ainda é uma tecnologia, um formato de informação novo, que tem muito a ser melhorado ainda e constantemente está em evolução. Então, às vezes você acha coisas de 1 a 3 anos que você vê hoje já foi mudada, já foi modificada. Então, ainda é muito difícil achar informações consolidadas, que você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso ou aquilo para estar dentro da norma, né? Então, ainda tem algo a ser explorado. Uma ideia de evolução seria, como eu tenho a estação, nela tenho atuadores, sensores, motores, a ideia seria fazer o AS de cada um desses ativos e integrar num único AS, um AS maior com toda a estação, que no meu caso foi feito só um AS da estação, e não de cada ativo daquela estação. Então, esse seria uma melhoria. E também a implementação do Simulation Models, que seria o próximo passo do Gêmeo Digital. E com isso, eu finalizo minha apresentação aqui do trabalho. Agradeço muito a atenção de todos, também ao meu orientador, o professor Vitor, e ao professor Eduardo Paciência, meu orientador. E é isso. Muito obrigado.